Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Antes de começar com os relatos, deixe o seu like nesse vídeo, ajude que o canal cresça compartilhando e também comentando nesse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal e eu possa trazer mais relatos inéditos para você. Se você também quiser fazer uma doação para o canal de qualquer valor que você deseje, a chave do Pix está aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer qualquer doação. Bem, dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Olá a todos, eu me chamo Sérgio, sou de Araguari, Minas Gerais, e quero relatar um caos de terror que meu avô me contou quando eu era criança. Meu avô vem de uma cidade pequena, onde se dizia que havia muitos lobisomens. Na época, meu avô teria cerca de 18 anos, e sua família possuía uma pequena mercearia na cidade, razão pela qual ele conhecia praticamente todos os habitantes do local, desde o prefeito da comunidade até o bêbado que passava a noite nos bancos da praça. Aconteceu que uma noite meu avô estava prestes a fechar a loja, pois a maioria das pessoas já estava em casa e as ruas estavam completamente vazias. De repente, meu avô escutou uivos vindo de muito longe, mas foi o suficiente para arrepiá-los. Ele disse que nunca escutou algo tão assustador. Ele já tinha ouvido falar que essas coisas aconteciam. Na verdade, quando ele era mais jovem, já tinha visto algumas vezes, mas dessa vez havia algo diferente. Ele disse que se sentiu inquieto, ansioso, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Perto da cidade, a uns 500 metros da entrada, passava um rio, no qual ele e seus amigos costumavam passar o tempo de vez em quando. Quando conheceu a minha avó, também costumavam a passear por lá. Foi durante um desses passeios, vários dias depois de ter ouvido esses uivos, que se depararam com algo realmente macabro. À beira do rio, eles viram algo muito estranho, um tipo de volume. Não poderia ser apenas algo jogado lá. Um volume que, ao se aproximarem, deixava claro que era uma pessoa. O corpo estava inchado, como se estivesse ao ar livre há bastantes dias. A pele estava completamente roxa e não tinha rosto, como se algo estivesse arrancado. Além disso, o corpo não estava completo. Meu avô rapidamente pegou minha avó e eles correram de volta à cidade para contar a todos o que tinham visto. Ao chegar, a multidão se perguntava a quem pertencia. Não havia maneira de reconhecê-lo, pelo menos não à primeira vista, e muito menos pelo estado de decomposição em que estava. No entanto, meu avô conseguiu reconhecer a corrente que o homem estava usando. Era um amigo dele, que era aproximadamente 4 anos mais velho que ele, e que não via há dias. Aquilo poderia ser interpretado como a morte de um homem de forma acidental. O problema foi que aquela morte foi a primeira de várias. Depois do enterro, apareceu um segundo cadáver. Este estava no monte que ficava atrás daquele rio, e de forma parecida, sem rosto e sem extremidades. A pele estava rasgada, como se uma besta enorme o tivesse triturado entre os dentes. A inquietação começou a se espalhar entre as pessoas da cidade, e as mulheres já não iam sozinhas lavar suas roupas no rio. Logo surgiu o boato de que a morte desses jovens não foi provocada por um acidente, mas por algo não humano. Havia algo mais sinistro e sombrio por trás disso, seja uma besta ou algo sobrenatural. Uma noite, enquanto todos da cidade dormiam, ouviram-se gritos vindo da rua. Os gritos pertenciam ao bêbado da cidade, que sempre passava suas noites bebendo às margens do rio, onde sua esposa havia morrido 5 anos antes. O bêbado corria gritando que iriam matá-lo, que vinham atrás dele. Vários homens da cidade saíram armados e o interrogaram sobre o que ele tinha visto e de onde vinham eles. Ele contou que estava na beira do rio bebendo como sempre, quando do outro lado da margem, no monte do outro lado do rio, ele viu algo se movendo entre os arbustos. Ele parou para ver melhor e entre a vegetação viu uma mulher muito bonita, vestida de branco e com cabelos negros. À medida que ela cruzava o rio, ele disse que seus traços começaram a mudar, ficando cada vez maior.
Parecia que ela se desprendia de sua pele, e então ele percebeu que sua aparência mudou completamente. Embora ainda conservasse alguns traços humanos, agora parecia mais com o rosto de um cachorro. Atordoado, ele recuou enquanto aquela criatura se lançava sobre ele. Como pôde, ele se levantou e correu direto para a cidade. Ao olhar para trás, notou que não estava apenas a mulher na margem, mas também uma outra pessoa no rio. Não só havia pessoas na margem do rio, mas no outro lado, havia outras 3 figuras bastante altas na escuridão, com membros alongados e olhos brilhantes. Se alguém tinha dúvidas sobre a existência de lobisomens, o que o bêbado contou proporcionou a certeza. Meu avô costumava dizer que, por mais bêbado que estivesse, aquele homem nunca ficava impertinente. Ele bebia por tristeza, não por vício. Apesar de sempre estar bêbado, nunca incomodou ninguém nem se meteu em problemas, por isso as pessoas acreditaram nele. Iniciou-se um debate sobre se seria uma boa ideia ir matar o lobisomem de uma vez por todas. No entanto, o pai do meu avô interveio e assegurou-lhes que se aventurar no monte seria praticamente se colocar na boca do lobo. Tiveram a ideia de fazer com que os lobisomens viessem à cidade. Dessa forma, poderiam cercá-los e matá-los sem dar a eles a chance de escapar. Mas para conseguir isso, alguém teria que ser a isca. Enquanto todos se viravam sem se oferecer, o senhor, que sempre se vangloriou de ser o mais corajoso de todos, disse que seria a isca. Esse homem pegou seu facão, sua espingarda, e foi direto para o rio. A ideia não era que ele enfrentasse nenhum lobisomem, mas ele tinha que estar preparado para qualquer coisa. Ele caminhou até a beira do rio e começou a fazer barulho e gritar para atrair aquela besta. Depois que todos apareceram, não demorou muito para que um deles saísse, com o focinho exibindo dentes afiados e negros. O homem deu um tiro para o alto, fazendo com que os outros lobisomens aparecessem. Ele sabia que não poderia atirar diretamente em nenhum deles, pois isso os enfureceria. Então, começou a correr de volta para a cidade, não muito rápido, para que os lobisomens não hesitassem em segui-lo. Enquanto corria, disparava tiros no chão, perto das patas dos animais, para que os não alcançasse, ao mesmo tempo desafiando-os. Isso garantia que as feras não voltassem correndo para o rio. O homem teve a sorte de chegar correndo à cidade quando os lobisomens estavam quase prestes a pegá-lo. Então, todos os homens que já estavam escondidos e prontos com armas começaram a disparar contra essas criaturas, matando 2 e deixando um gravemente ferido. Esse lobisomem conseguiu se esquivar entre as chuvas de balas e saiu correndo na direção de volta ao rio. Foi então que os homens acenderam suas tochas com espingardas e facões em mãos, adentraram a floresta para matar o último dos lobisomens. No entanto, não tiveram sorte, a besta escapou. Pelo menos eles não retornaram, e os outros mortos nunca se souberam suas identidades. Olá, eu me chamo Heitor, sou baiano e vivi uma experiência única na cidade de Lagedão, na Bahia. Tudo aconteceu em 1950. Minha paixão por festas e diversão me levou ao encerramento do carnaval em um sítio distante, justo no domingo antes da Semana Santa, em plena quaresma. A tarde se desenrolou entre risadas e danças. Já durante a noite, eu me preparava para voltar para casa, mas meus amigos me lembraram que não era uma boa ideia sair naquele momento. Para chegar em casa, eu teria que atravessar uma trilha de mata, e quando havia lua cheia como naquela noite, seres sobrenaturais apareciam por ali. Mas eu não tinha avisado minha esposa que estaria na festa, então eu tinha que voltar para casa de qualquer maneira. Decidi me aventurar na escuridão de volta para casa. O vento noturno sussurrava entre as árvores, provocando o ranger dos galhos. As sombras projetadas pela lua tomavam formas que começavam a me deixar nervoso. À medida que avançava, o sítio ficou para trás e os campos de plantação
se estendiam como um mar de escuridão. Eu me aproximava de uma grande árvore quando, entre as sombras, comecei a perceber movimentos. Uma figura escura, como um cão, se aproximava sorrateiramente e a noite, cúmplice de seus segredos, lhes conferia a aparência de um grande lobo. No topo da árvore, o silêncio foi quebrado por uivos incomuns que enviaram arrepios pela minha espinha. Eu subi em uma árvore. Esse canino se aproximava e do meu esconderijo pude distinguir suas formas escuras entre a vegetação. A inquietante sinfonia de uivos enchia o ar enquanto eu permanecia no alto da árvore, sentindo a pressão da escuridão ao meu redor. Vi como a criatura se aproximava pouco a pouco, mas só conseguia ver uma enorme sombra na noite. Entre a escuridão, parecia uma pessoa caminhando como se fosse um lobo. Tudo era estranho naquele momento. Prendi a respiração enquanto aquela sombra negra se aproximava, e após alguns segundos percebi que seus olhos eram vermelhos e a face deformada. Seus olhos brilhavam com uma intensidade maior do que a lua cheia. Então aquilo começou a dar voltas ao redor da árvore. Imediatamente ficou claro que não era um animal, pois seu tamanho era descomunal, e de sua mandíbula sobressaía uma fileira de dentes tão afiados quanto navalhas. O que eu estava vendo era um lobisomem. Minha aflição crescia, e com uma voz trêmula comecei a rezar a Deus para me tirar dali. Era um bicho grande, fedia a carniça de vários dias. De repente, aquele bicho ficou em duas patas, adotando uma postura mais humana. Meus olhos não conseguiam se desviar da figura imponente que agora se erguia, mas eu não conseguia deixar de observar o lobisomem. Aquela fera se dirigia na minha direção. Esse lobisomem, andando sobre duas patas, se aproximou da árvore e me cheirou de maneira assustadora, fazendo muito barulho e expelindo um líquido parecido com café de seu nariz. Após farejar, o lobisomem deu um tipo de uivo estridente e começou a se afastar, voltando a ficar em quatro patas. Estava tão assustado que não conseguia parar de olhar para aquele bicho. Eu estava tão assustado que fiquei em cima daquela árvore até o sol nascer. Quando ouvi o canto dos galos, eu me atrevi a descer da árvore. A terra firme sob meus pés, embora reconfortante, não dissipava totalmente a tensão que se apoderava de mim durante aquele encontro sobrenatural. Com passos apressados e o eco dos uivos do lobisomem ainda ressoando em minha mente, corri até a minha casa e, ao chegar, abri a porta com um empurrão forte, com tanta adrenalina que estava pulsando em minha cabeça. Minha esposa, assustada, saiu rapidamente do quarto com um pedaço de pau na mão, pensando que algum ladrão havia invadido a casa. Com o olhar fixo nos meus olhos dilatados, ela percebeu que eu estava muito assustado. Depois de contar a ela o que aconteceu com o lobisomem, longe de se preocupar, ela começou a me repreender, dizendo como eu pude ter a ideia de andar por lá, quando eu conhecia perfeitamente que era época de quaresma. Minha esposa estava certa. Todos na região conhecíamos a lenda do lobisomem. Dizia-se que muitos anos antes havia um pai solteiro com 5 filhos. Como ele não podia trabalhar para cuidar deles, dependia da caridade das pessoas para alimentá-los. O homem pediu a Deus que o ajudasse, mas não foi ouvido pelo céu. Então ele pediu a coisa ruim. Imediatamente o capiroto apareceu e assegurou que o ajudaria para que ele não tivesse mais dificuldades para alimentar seus filhos. E tudo o que ele precisava era apenas apertar sua mão. O homem fez isso, e naquele momento, ele e seus filhos começaram a se transformar em monstruosos lobisomens. O coisa ruim havia cumprido sua promessa, pois a partir daquele momento, quando quisessem comer, era tão fácil quanto capturar uma pessoa. A experiência tão próxima que tive com um desses 5 lobisomens deixou-me um trauma para sempre. Chegaram as férias de verão, e meu pai desejando me ensinar desde pequeno
como era difícil sustentar uma família, me mandou para o povoado. Eu não gostava daquele lugar porque as ruas não eram pavimentadas. Quando caminhava, a poeira sujava minhas roupas, meu rosto e até minha boca. Mas como eu tinha apenas 11 anos, não tinha escolha a não ser obedecer ao meu pai. No dia em que cheguei à cidade, percebi que meus tios estavam preocupados. No entanto, eles me trataram muito bem. Como eles não tinham filhos, tratavam todos os sobrinhos com carinho, como se fossem seus próprios filhos. No dia seguinte à minha chegada, o meu tio pediu que eu o acompanhasse para alimentar as galinhas. Quando chegamos ao galinheiro, descobrimos que mais da metade dos animais estavam sem vida. Parecia que tinham sido atacados por um animal grande, como um lobo ou algo do tipo. Meu tio se abaixou para pegar uma galinha que ainda se movia, apesar dos ferimentos. Ele me pediu para chamar minha tia para ajudá-lo a limpar o local, e disse para eu trancar-me em casa e não sair de jeito nenhum. O que ele me pediu parecia estranho, mas não quis perguntar por que ele dizia isso, já que o vi muito exaltado. Voltei com a minha tia e durante o caminho, entre alguns pastos, eu vi um porco. Era um porco que parecia diferente de qualquer outro animal que eu já tinha visto. Este estava muito gordo e excessivamente rosado. O que me surpreendeu foi que senti como se ele estivesse me encarando enquanto eu caminhava. Para ter certeza se estava me vendo ou se era apenas a minha imaginação, virei minha cabeça e sim, lá estava o porco, com o olhar fixo em mim. Não soube como interpretar isso. Simplesmente me apareceu com um comportamento fora do comum para um animal. Por isso achei estranho ele estar me olhando fixamente. Esqueci o assunto e fui para casa com minha tia. Quando eu contei o que aconteceu, ela colocou as mãos sobre a boca e, com uma expressão de horror, disse que precisava voltar ao galinheiro. No momento em que ela saiu, eu fiquei em casa, conforme meu tio havia ordenado. Deitei-me na cama e liguei a televisão. Na cidade, só pegava um canal, eram notícias, mas era melhor do que não ver nada. Claro que não demorou muito para eu começar a ficar entediado e pensar no que eu poderia fazer para me entreter um pouco. Como o galinheiro não estava muito longe de casa, calculei que se saísse para brincar com minha bola, poderia ver de longe quando meus tios estivessem voltando, e isso me daria tempo para entrar em casa sem que eles percebessem que eu tinha saído. Peguei minha bola e saí para bater na parede. Em uma dessas vezes fiquei muito nervoso. A bola quicou tanto que escapou das minhas mãos e rolou colina abaixo. Como não havia mais brinquedos com os quais brincar naquela casa, corri através dela para não perdê-la. A colina estava tão íngreme, escorreguei e caí rolando pelo resto dela. Quando me levantei, notei que um dos meus joelhos estava sangrando e que minha calça estava rasgada. Manquejando, subi a colina, mas com muita dificuldade. Depois de dar alguns passos, lembrei da minha bola e desci novamente para buscá-la. Mas por mais que eu procurasse, a bola não estava em lugar nenhum. Já resignado, dei meia volta e nisso, um homem parado à minha frente estendeu o braço para me entregar a minha bola. Agradeci e peguei a bola, mas o senhor não disse nada, apenas me olhou fixamente com uma expressão muito séria. Senti-me desconfortável, principalmente porque não tinha ideia de onde esse senhor tinha aparecido. Ele surgiu do nada, o que me assustou um pouco, então comecei a andar para ir embora. Foi nesse momento que o senhor me perguntou se eu precisava de ajuda. Respondi que não e continuei a caminhar, mas sentia que ele ainda estava me olhando. Virei e ele ainda estava parado lá. Desconfiei do homem e pensei que ele queria me machucar. Então, o mais rápido que eu pude, continuei meu caminho e alguns passos à frente senti braços que me seguravam com bastante força. Tentei me defender, chutando e gritando, mas esses braços eram muito fortes. Na luta, percebi que o homem que me entregou a bola era quem estava me levando contra a minha vontade. Senti que era o fim, mas então eu ouvi um tiro e desse tiro foi seguindo outros mais. O homem caiu no chão, revelando que do outro lado estava meu tio com uma espingarda. Ele correu até mim, segurou a minha mão e fomos direto para casa.
Já dentro de casa, minha tia me abraçou como se nunca tivesse me visto antes e cuidou dos meus ferimentos no joelho, enquanto meu tio me contava sobre a existência dos Nauais, seres com poderes sobrenaturais e uma maldade insaciável, que podiam mudar de forma, mas sempre com o objetivo de fazer o mal. Ele também me disse que era muito provável que esses poderes foram obtidos por meios de rituais obscuros, tornando-os criaturas muito perigosas. Eu entendi um pouco do que ele dizia, mas o que não ficou claro foi por que ele estava me contando isso. Se eu tinha sido atacado por um homem e não por um monstro. Então, meu tio me pediu para olhar pela janela. Quando o fiz, percebi que o corpo que estava lá fora não era de uma pessoa, mas sim de um enorme porco, o mesmo que ficou me encarando quando eu fui do galinheiro para casa. O Nauau, que meu tio matou, era o mesmo que tinha matado as galinhas e todo o gado que vinha morrendo na cidade nos últimos meses. Não era a primeira vez que algo assim acontecia na cidade, mas era a vez que causou mais tragédias e durou muito mais tempo. Todos os habitantes daquele povoado conheciam de antemão a presença do Homem-Porco ou Nauau na área e as coisas horríveis que ele era capaz de fazer. Mas ninguém ousava enfrentá-los por medo. Meu tio desafiou uma criatura como essa. Precisamente ele foi o primeiro. Lembro-me de que, depois disso, em várias ocasiões, enquanto caminhávamos pela cidade, meu tio era parabenizado pelos habitantes que admiravam sua coragem. Passei o resto das minhas férias com ele, mas nunca mais me afastei dele e nem o desobedeci.